Olá para você que já nos acompanha ou está chegando agora no nosso canal 26 UHF da TV Indaiá. Obrigado pelo carinho, a sua audiência é muito importante para nós e é muito bom estar todos os dias aqui com você nessa mesma bate-canal, nessa mesma bate-hora. Comigo aqui no Papo Livre, o Paulo Carramenha, e nós vamos falar sobre ginástica cerebral. Bom, eu sou um sedentário físico, mas acho que não sou cerebral. Vamos ver, vamos descobrir. Paulo, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. Eu gostaria que você falasse pra gente como é que é essa história de ginástica cerebral, você que tem uma franquia do Método Supera. Isso. Ginástica cerebral é um assunto que não é novo, mas não é muito conhecido, né? Por um lado não é novo, mas não é muito conhecido. E é uma coisa que no Brasil já tem 10 anos, o Supera já existe há 10 anos, como franquia. Puxa. Somos quase 200 escolas pelo Brasil todo. Mas fora do Brasil é uma febre, nos Estados Unidos, na Europa, muitos países, né, as pessoas pensam nisso e fazem isso o tempo todo, porque é uma tendência, né? A neurociência tem descoberto muitas coisas a respeito do cérebro e então as pessoas cada vez têm mais interesse em relação a isso. A ginástica cerebral, ela se assemelha à ginástica para o corpo, a ginástica normal. Claro. Tanto é que a gente diz que a gente tem uma academia de ginástica para o cérebro. Então, do mesmo jeito que os músculos do corpo precisam de exercícios para não atrofiar, né? Se você fica muito tempo sem fazer nada, os músculos ficam lá mais quietinhos e tal. O cérebro é igual. Se a gente não exercita o nosso cérebro, ele vai ficando quietinho. Não atrofia em tamanho, mas as sinapses, as conexões neurais vão se desfazendo. Tá. E por isso que a gente vai esquecendo das coisas, vai ficando com a memória mais fraca ou com a velocidade de raciocínio mais lenta. Então, por isso que a gente precisa exercitar o cérebro para ele estar sempre ativo e esperto, né? Que bacana. Como é que funciona? Qual é o método para isso? O Supera, nós temos 6 ferramentas na metodologia. E o que a gente faz é tirar o cérebro da zona de conforto. De novo, igual aos músculos do corpo. Se você não fizer nada, a sua perna não vai sair andando, o seu braço não vai sair se mexendo, né? Você precisa ter um movimento consciente, você precisa se esforçar. Se acordar de manhã, abrir os olhos, seu corpo não sai da cama se você não fizer esse movimento. O cérebro é igual, o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas ele é preguiçoso, podemos dizer. Então a gente precisa tirar o cérebro da zona de conforto. O que a gente faz no Supera é isso. Nós não ensinamos português, matemática, geografia, inglês, nada. A gente não ensina técnica ou conteúdo. O que a gente faz são atividades para tirar o cérebro da zona de conforto. São 6 ferramentas que nós temos na metodologia. Uma das ferramentas é o... Aliás, antes de falar das ferramentas, deixa eu te contar como surgiu o Supera, porque é interessante conhecer essa história. Claro. O Supera é uma franquia brasileira, fundada pelo Antônio Carlos Perpétuo, que é um engenheiro do ITA, que é de Porto Feliz, aliás, aqui perto. radicado em São José dos Campos. Há muitos anos, há uns 12 anos atrás, o Antônio Carlos tem um filho até hoje, claro. Na época tinha 8, 9 anos, e o menino não ia muito bem na escola. Ele era um menino com uma inteligência normal, média, não tinha nenhum problema, né, de inteligência, mas ele não tinha foco, não conseguia se concentrar, não era disciplinado, como muitas crianças, né? Tá. E isso fazia com que ele não fosse muito bem na escola. Então, o Antônio Carlos disse, bom, começou com os métodos tradicionais, bronca, castigo, psicólogo, aula particular, e não funcionava. Aí disse, pô, eu preciso ajudar esse meu filho a ir bem na escola, e foi procurar. Ele encontrou o ábaco, que é a primeira ferramenta, o ábaco ou soroban, aquela japonesa, aquela calculadora de fazer continhas, né? Olha aqui. E ele percebeu que no Japão, no Oriente, é muito comum as crianças e as pessoas de modo geral, usarem o ábaco como uma ferramenta para ajudar foco, concentração, velocidade de raciocínio. E ele viu que o ábaco começou a fazer efeito no dia a dia do garoto, do filho dele. E depois ele foi juntando outras coisas, outros exercícios, hiraki, sudoku, e foi juntando coisas e percebeu que ele tinha criado uma metodologia que ajudou muito o filho dele e que poderia ajudar outras crianças, outras pessoas. E aí, uns 2 anos depois, ele criou a Supera como uma franquia, um negócio mesmo, expandiu para o Brasil todo. Então, voltando, o soroban ou o ábaco é a primeira ferramenta. Boa parte do que a gente faz lá em cima do ábaco. E isso daqui gera foco, concentração, velocidade de raciocínio, agilidade mental, disciplina. Muito vem daqui. Então a gente não ensina, isso aqui não é para ensinar a fazer conta, na verdade, a intenção é essa de ajudar foco, disciplina, memorização. A segunda ferramenta é o que a gente chama de exercícios de abrindo horizontes. São apostilas que a gente entrega para os alunos, que tem uma série de exercícios
de ligue pontos, complete o desenho, encontre a palavra, complete a sentença, muitos com números, que também ajuda em aumento de atenção, de disciplina, de velocidade de raciocínio. Essa é a segunda ferramenta. A terceira ferramenta são jogos de tabuleiro mesmo, que os alunos jogam ou individualmente, ou em dupla, ou em grupo. Então, boa parte do que é o nosso aprendizado vem a partir dos jogos. A terceira ferramenta são dinâmicas. O educador passa lá um vídeo, ou uma música, ou um texto e discute com os alunos, cada um fala sobre as suas experiências em relação àquilo, o que ele entendeu, então ele passa a respeitar a opinião do outro, entender que existem opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, aprende a se colocar, pôr a sua opinião, né? Isso tudo exercitando o cérebro e exercitando uma forma diferente de interpretar e de se posicionar em relação aos fatos da vida e de forma geral. A quarta ferramenta é o Supera Online, são exercícios para o aluno fazer da onde ele estiver, em casa ou fora de casa, ele acessa, então são exercícios interativos. E a quinta ferramenta é muito interessante, Jair, é a neuróbica. O próprio nome já diz, neuróbica é a aeróbica dos neurônios. Então, ela ajuda também os neurônios a ficarem fazendo conexão e sinapses o tempo todo. E a neuróbica é muito simples, para quem estiver assistindo a gente, dá para fazer de casa, não precisa ir para a escola. Fazer as coisas com a parte do corpo que você não está acostumado. Não, usar a sua parte do corpo que não é a dominante. Por exemplo, você usa o relógio no braço esquerdo. Se você mudar para o braço direito, você está fazendo neuróbica. Cada vez que você quiser ver as horas, tem que mudar o seu cérebro está condicionado, ele vai olhar no braço esquerdo, aí ele vai se lembrar e vai para o lado direito. Então ele está exercitando, ele está saindo da zona de conforto. Então exercícios como escovar os dentes com a mão contrária, comer com a mão diferente. Tentar escrever com a mão. Isso, mudar de lado da cama onde dorme, sentar num lugar diferente na mesa na hora de almoçar ou jantar. Então esse tipo de exercício bem simples tira o cérebro da zona de conforto, faz o cérebro raciocinar e se exercitar e vai criando sinapses. Você sabe que essa semana, isso é uma coisa que me incomoda. São duas coisas. Um é gente fumando. Eu estou assistindo um filme, o cara puxa o cigarro, eu fico irritado. E começa a fumar muito. E a outra é ver uma pessoa fazendo alguma coisa com a mão esquerda. Putz, eu estava assistindo um jogo de tênis esses dias e o cara jogando. E a esgrima agora, eu falei, eu tô ficando tá me dando um troço de ver esse cara com a mão esquerda, não é possível. É muito louco essa história da gente. Eu me sinto incomodado. O cérebro se condiciona a usar o corpo de uma determinada de uma forma, de um lado, né? E forçar ele para que use de outro lado é um jeito de você fazer o cérebro sair da zona de conforto. Então a gente tem exercícios na escola para fazer isso. Então essas são as ferramentas que a gente usa na metodologia. O método Supera, ele é só para crianças, adolescentes ou para qualquer pessoa? Não, para qualquer idade, a partir dos 6 anos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A gente tem 2 focos principais, que são crianças e os idosos, né? A terceira idade. Mas a gente tem muitos alunos que são, por exemplo, concurseiros, pré-vestibulandos, que estão ali, ou pessoas que estão num momento de carreira, de algum desafio muito grande, precisam melhorar foco, agilidade de raciocínio. Então, é para todos os públicos. Mas, principalmente, para a criança, ele ajuda muito no desempenho escolar, apesar da gente não ensinar nenhuma técnica, mas o fato da criança ganhar mais atenção, mais foco, mais memorização, acaba impactando no melhor desempenho escolar. Você sabe que a criança que não vai... Isso é muito interessante a gente falar. Cada um de nós tem um aprendizado, uma forma de aprendizado diferente. Né? E a professora na sala de aula, o professor é um só para 30, 40 alunos. E ele dá um estímulo só. Cada uma das crianças recebe de um jeito diferente e tem o seu processo de assimilação. Só que ninguém ensina pra gente que o processo de cada um é diferente. Você não sabe, você acha que o teu processo é normal e que você nunca pensa sobre isso. Principalmente quando criança. E aí a criança que não tem a mesma agilidade ou que tem um caminho diferente vai indo pior, se afasta, começa a sofrer bullying e acaba até gerando um problema de baixa autoestima. Então, com os exercícios, ela começa a entender qual é o processo de aprendizagem dela e isso acaba impactando da criança ir melhor na escola. Na resposta dela. E aí melhora a autoestima e tal. Para o idoso, é para pessoas que já se aposentaram, já não tem mais uma atividade diária constante, então a presença lá também ajuda nisso. E aí ajuda na socialização, porque ele vai encontrar um grupo de colegas ali, socialização, melhora a autoestima.
Então acaba funcionando muito bem para várias coisas também. As aulas são muito alegres, interativas, lúdicas. E você tem a escola em Indaiatuba e Salto, é isso? Salto nós vamos abrir em março do ano que vem. Em Indaiatuba nós estamos abrindo agora no final do mês de agosto. E onde vai ser? Vai ser ali no Jardim Pau Preto, exatamente em frente ao casarão do Pau Preto. Ah, que legal, ali na Pedro Gonçalves. Isso, Pedro Gonçalves, esquina com a Dom José. Certo, perfeito, é bem na frente mesmo, na porta, bem na frente. cara do gol ali. Como é que você foi parar com esse método? Faz tempo que você já é franqueado? Como é que você veio parar? Eu sou franqueado desde o começo do ano, desde fevereiro. Eu meio que descobri o Supera por acaso, eu estava procurando alguma coisa e quando eu conheci a proposta do Supera, eu disse, bom, é isso que eu quero fazer, é uma forma de contribuição, né, no dia a dia, na vida das pessoas, e se mostra como um bom negócio também, do ponto de vista comercial e financeiro. Então nós estamos abrindo para isso, né, com a intenção de fazer uma contribuição, de ajudar crianças, adultos, idosos, e trazer para a região uma novidade, né? A gente não tem ainda aqui na nossa região. Quer dizer, a gente tem em Campinas, já tem loja da Escola Supera, mas aqui nas cidades mais perto de Indaiatuba ainda não. Nós optamos por começar por Indaiatuba, em função da importância da cidade. Claro. Né? E na sequência vamos para Salto. Bom, quem quiser saber mais sobre o Método Supera, www.metodosupera.com.br, o telefone também está aparecendo aí na sua telinha, 3825-2558, estou repetindo, 3825-2558. A escola fica na Dom José esquina com a Pedro Gonçalves, ali bem na frente do casarão do Pau Preto, não tem como errar, tá certo? E o horário de funcionamento é das 8 às 20 horas. Como o Paulo bem disse, não tem idade. A partir de 6 anos até as perninhas aguentarem levar você lá. É bom conhecer, acho importante. Eu e o Kleber e o Patrício seremos os primeiros alunos, porque nós estamos passando por uma fase de lembrar, o Kleber, que meu queridíssimo Kleber, que está aqui comigo, nos acompanhando, o Paulo. Estamos passando por aquela fase, nós somos da gloriosa classe de 63, né? Temos que incluir a Marcos Kimura também nela. E nós vamos 3 lá participar do Supera lá, para não esquecer, pelo menos, dos compromissos com os amigos, certo? Aliás, faço questão da presença de vocês, nós vamos ter uma semana de inauguração, conto com a presença de vocês. Vai ser um a gente prazer. dá uma aula grátis, uma aula inaugural ali. Aliás, quem quiser pode ligar, marcar uma aula grátis, demonstrativa, vai participar da nossa inauguração, entende como é o método e depois decide se quer participar e fazer ou não. Maravilha. Paulo, sucesso e volte aqui depois para a gente comentar como é que está sendo o entrosamento do Supera com a comunidade. Tá bom, combinado. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer é meu. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouco tem mais um convidado aqui na cadeira do Papo Livre.